everybody! Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar falando com vocês a nossa primeira aula da turma do nono ano. Então eu quero agradecer a oportunidade, tá? E que Deus possa abençoar o nosso isolamento em casa e que seja um momento que passe rápido para que a gente possa voltar às nossas atividades normais. Mas enquanto isso, nós vamos usar esse tipo de videoaula, plataforma do eClass. Não esqueça de sempre dar uma olhadinha lá nas atividades que precisam ser feitas, porque ela tem prazo, data, tá bom? Para ser entregue, para que assim você possa dar continuidade nas suas aulas e que a gente não perca, né, esse ano letivo aí, que nós possamos prosseguir, ok? Até o momento em que Deus nos abençoar, que estaremos de volta na nossa rotina novamente. Mas vamos lá, para a gente começar essa primeira videoaula da turma do nono ano, nós vamos estar utilizando livros, né, atividades lá no eClass. Então é importante que você tenha esse livro em mãos, o livro que vocês têm do nono ano, tá bom? Nós vamos ainda estar na unidade 2, nós não vamos passar para a próxima unidade ainda, porque ainda nós precisamos reforçar um pouco do conteúdo para a V3, quando a gente tiver a oportunidade de fazê-lo, tá? Mas a unidade 2 ela fala alguns pontos que nós já trabalhamos anteriormente, como eu falei com vocês na sala de aula. Unidade 1 e 2 é um pouco revisão, então foram assuntos que nós vimos no oitavo, vimos em outros momentos, tá? Então, na verdade, a gente está trabalhando esse tempo verbal chamado Simple Past. Talvez para alguns esse tempo verbal é bem tranquilo, bem fácil, você já sabe como fazer, e isso é bom, tá? Porque vai facilitar muito a sua vida. Para alguns talvez tenha uma certa dificuldade, fique tranquilo, porque é um tempo verbal não tão complexo. Na verdade, conjugar verbo no inglês é muito fácil, muito mais fácil do que conjugar verbo no português. A quantidade de regras que existe para o inglês são menores, então as regras gramaticais para se conjugar um verbo ela é muito menor, né? Então é praticamente zero. Então tem algumas regras, mas são, em vista do português, é praticamente zero, né? Então são pouquíssimas regras, então fica mais fácil conjugar um verbo no passado simples, né? Por exemplo, você no português você tem lá eu, tu, ele, nós, vós, eles e elas, que são os pronomes pessoais. No inglês também você tem esses pronomes, né? I, you, he, she, it. We, you e they são os mesmos pronomes, porém no português, para você conjugar em cada um desses pronomes existe uma regra, né? No passado, no presente, no futuro. No inglês não. Por exemplo, no passado, o verbo que você usar para o I, você vai usar para o you, para o he, she, it e assim por diante. Então, na verdade, não existem todas aquelas transformações que existem no português. Então, da forma que você conjugou no I, você vai conjugar no you, no he, no she, no it e assim por diante. Então fica mais fácil, tá bom? Porque é um pouco repetitivo, então é mais fácil de decorar essas regras aí, tá bom? Então a primeira coisa que a gente precisa entender sobre o Simple Past, passado simples, que a gente já falou um pouquinho disso na sala de aula, que nós temos dois tipos de verbos no inglês, que é regular, é o uso de regras, então são verbos que são regulares, você vai usar algumas regras para poder transformar em passado, e são os verbos irregulares, que você vai utilizar uma lista, que também se encontra lá no livro de vocês, na página 143, que é essa lista aqui, ó. Ok, então essa lista de verbos irregulares, irregular verbs, você tem a forma básica do verbo, onde você vai procurar o verbo na primeira coluna. Na segunda é a forma dele no Simple Past, então a forma que ele se transforma. Então, na verdade, é um verbo que você não tem como usar regra nele, não tem como colocar ed no final. Ele muda a estrutura. Isso existe no português, existe no inglês, qualquer outra língua, tá bom? Então são verbos irregulares que não se utiliza regra, então você precisa realmente utilizar essa lista, porque não tem como gravar isso tudo. Lógico que alguns verbos você acaba gravando por você usar eles sempre, mas outros verbos não são tão usuais assim, então você precisa recorrer a essa lista. Então, tendo a lista em mãos, fica tranquilo. Professor, eu estou sem um livro por algum motivo, sei lá, tudo bem, não tem problema, você pode utilizar essa lista no Google, você procura lá no Google e coloca lista de verbos irregulares em inglês, vai aparecer um monte de opções que você pode utilizar, tá bom? Isso aí não é desculpa para você não fazer as atividades, ok? Lá no
Class, então vai ter as atividades simples. Nesse primeiro vídeo é um vídeo bem básico, bem rapidinho, para a gente poder ver essas regras. Então a primeira coisa que você precisa fazer lá nos exercícios que eu vou passar no E-Class é dar uma olhada na frase, nos verbos que você tem ali entre parênteses, enfim, para saber se esse verbo é regular ou irregular. Analisou, olhou na lista, achou ele na lista, ele é irregular, então vou usar ele da forma que está lá na segunda coluna. Não está na lista, o que eu tenho que fazer? Simples, usar a regra dos verbos regulares, que eu vou falar agora. Primeira regra é a regra do ED. Aliás, na verdade, desculpa, cancela o que eu falei. Primeira regra é a regra do E. Então, para eu acrescentar o ED nesse verbo regular, eu preciso observar, ele terminou com E, então eu não preciso colocar outro ED, eu só vou colocar somente um D. Então, love, amar, loved. Então, o verbo foi conjugado já no passado. Então, independente da pessoa, eu, tu, ele, nós, I, you, he, she, it, você vai usar loved, 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 ok? Então, acrescentar o D dos verbos que terminam com o E, tá? Primeira regrinha simples e básica. Segunda regra, eu observei que o verbo é regular, eu vou analisar ele então. Professor, ele é consoante, vogal, consoante. O que seria isso? Vamos relembrar? Consoante, vogal, consoante são verbos que de trás para frente ele tem essa finalização. Consoante, vogal e consoante. Por exemplo, o verbo stop, parar. Ele é um verbo que de trás para frente ele tem consoante, vogal e consoante. Então eu teria que duplicar essa última letra, que seria o P. E o stop vira stopped. Stop, stopped. Ok? Então, transformei ele em passado, porque ele é um verbo regular, acrescentei ED duplicando a última letra, porque ele é consoante, vogal, consoante. Aí eu vou deixar na tela alguns outros exemplos de verbos que também terminam com consoante, vogal e consoante. Duas regrinhas foram faladas, agora vamos para a terceira, que é a regra do Y. Também muito conhecido porque nós usamos essa regra em alguns outros lugares, né, em alguns outros momentos da língua inglesa, que é retirar o Y e colocar um I e ED. Então, colocar um I no lugar do Y, né, e depois o ED. Então, você acrescenta, na verdade, um I e ED. Então, por exemplo, o verbo study, o verbo cry, chorar, né? Você vai estar acrescentando, tirando esse Y, porque ele veio com Y e uma consoante antes. Então, todos esses verbos study, cry e outros que eu colocar aqui depois, eles terminaram com Y e vieram com uma consoante antes. Então, eu preciso retirar esse Y, colocar um I no lugar e depois acrescentar o ED. Então, study, studied, cry, cried, e aí eu vou colocar alguns outros exemplos aí para vocês. Então, é um vídeo bem básico, bem simples. Eu acredito que todos vocês do nono ano, vocês são muito inteligentes, né? Vocês sabem disso. Vocês vão conseguir fazer essas atividades, são atividades básicas, né, nesse primeiro vídeo, nesse primeiro momento, para não dificultar muito para quem tem dificuldade, né, e também facilitar também para quem tem, né. Então você que tem a facilidade de trabalhar com esses verbos, está tudo tranquilo, a gente trabalhou um pouquinho isso na sala de aula, vai ser bem básico, você vai conseguir fazer sozinho, sem a ajuda de ninguém. E você que tem aquelas dificuldadezinha, esforce um pouquinho, você vai ver que não é bicho de sete cabeças, não é coisa de outro mundo, tá? É uma coisa bem básica, bem fácil de fazer, vocês vão conseguir. Então observe lá, porque tem as datas para entregar, tá bom, gente? Porque a gente vai estar analisando, colocando atividade lá para serem feitas. Então leve um pouquinho a sério esse momento, né, para que a gente possa conseguir, quando retornar às atividades normais, a gente ter tido o entendimento normal e prosseguir, né, a nossa vida, nosso conteúdo conforme a necessidade. Então visite o E-Class, não deixa de fazer a sua atividade, tá bom? Dá uma analisada nessas regras que eu falei, anote aquilo que você precisa anotar, tá bom? Pega o caderninho aí, anote essas regras, volte um pouquinho, dá um pause no vídeo, né? Anota o que eu falei, né? E tenta fazer as atividades, vocês vão conseguir, eu acredito em vocês, vocês são tops, tá bom? Muito obrigado aí. Então até a próxima aula, no próximo vídeo nós vamos falar ainda um pouquinho sobre Simple Past, porém formação de frases, o uso do did, né? Que é um verbo auxiliar que às vezes complica um pouquinho para a gente aqui na cabeça, porque no português não precisamos de verbos auxiliares para poder transformar frase em negação, em
interrogação, enfim. Mas no inglês precisa desses verbos auxiliares, então a gente vai usar o did. Então eu vou explicar um pouquinho essa funcionalidade do did na próxima aula, tá bom? Então, bye bye, até a próxima, Deus abençoe vocês, ok?